Esse primeiro quadradinho azul vai representar o canal do íon sódio, então Na+. Então vou colocar muito Na+ aqui, ó, muita boladinha, e essas boladinhas representam o íon sódio. Isso serve para a célula marca-passo, mas isso também serve para a célula cardíaca. Beleza? Então, boladinhas azuis, sódio. Essa meio amarelada vai ser o cálcio. Todo mundo consegue enxergar aí o amarelo? Certo? Beleza. E está no meio extracelular também. Isso acontece na célula marca-passo e também acontece na célula cardíaca. E o laranjado, não menos importante, vai ser o potássio, que está no meio intracelular. E esse potássio vai ter tanto na célula marca-passo quanto na célula cardíaca. Perceba que a célula marca-passo e a célula cardíaca têm uma junção, que é, vou colocar aqui em branco, J de junção do tipo gap. Claro que são várias centenas de milhares de proteínas. Show de bola. Esse é o nosso passo inicial. Essa boladinha que eu representei na célula miócita, isso aqui vai ser uma cisterna terminal. Tá? Então isso é, vou colocar já o nome correto, isso vai ser o nosso retículo endoplasmático, lá da célula cardíaca. Retículo endoplasmático. E você sabe que dentro desse retículo endoplasmático existe o íon cálcio. Belezinha até aqui? Fácil demais. E o que a gente vai agora fazer? Juntar essa informação com gráficos, para que a coisa fique clara na sua cabeça. Perceba que embaixo de cada célula tem um gráfico, e esse gráfico vai medir a voltagem, então é milivolts, tá? Das duas células. Bem, a gente começa com a célula marca-passo. Na célula marca-passo, essa situação que você está visualizando, sódio e cálcio no meio extra e potássio no meio intracelular, a gente fala que essa célula está polarizada. Perceba que todos os íons, sódio tem carga positiva, cálcio tem carga positiva, potássio tem carga positiva. Então, quando a gente fala que tem carga positiva aparente no meio extra e negativa no meio intra, na verdade é diferença de concentração. Não é carga, não é menos mesmo, né? Então, tem mais íons no lado extra quando comparado com o lado intra. Beleza. Nessa situação, se você olhasse a condutividade elétrica da célula marca-passo, ela estaria a menos 60 milivolts. Então, em repouso, a célula está a menos 60 milivolts. O canal de sódio, ele é chamado de canal engraçado. Vem do inglês funny. É engraçado. Por quê? Porque ele é o único canal que abre independente de qualquer coisa. Então você não precisa de nada para esse canal abrir. Ele só abre. Ele abre em tempos pré-determinados. Então, quando o canal é engraçado, que só existe na célula marca-passo, ou seja, na célula do nosso material, quando ele abre, o que acontece com o sódio? O sódio entra. Beleza? E entrar sódio vai fazer com que a voltagem suba de menos 60 para menos 40 milivolts. Então, esse primeiro momento significa a abertura de qual canal? De sódio. Quando chega a menos 40 milivolts, o que abre agora é o segundo canal, que é o canal de cálcio. E o cálcio entra. E aí, de menos 40, a gente vai ter a subida até aproximadamente 0 a 10 milivolts.
Então, esse segundo significa o canal de quem? Cálcio que abriu. A 0 milivolts aproximadamente, os dois canais, sódio e cálcio, estão fechados. E agora abre qual canal? Potássio. E o potássio sai. E quando o potássio sai, essa voltagem que está próximo de 0 volta para menos 60. Toda vez que está subindo, né, de menos 60 até 0, então se a gente traçasse uma linha imaginária aqui no meio, ó, esse subir significa despolarizar. E o descer significa o início da repolarização. Contudo, quando está em menos 60 milivolts, então aqui embaixo, a bomba de sódio e potássio trabalha. Então, olha se você entendeu isso. Acho que sim. Quando o nosso material está polarizado, o que significa? Que o sódio está onde? Para fora da zona. E o cálcio? Para fora. E o potássio? Dentro. Dentro da célula. O processo de despolarização será, primeiro, a abertura do canal de sódio e do canal de cálcio. Em que voltagem o sódio, o canal de sódio abre? 60. Quando entra sódio, a menos 40 abre qual canal? Quando chega a 0, qual canal que abre? Potássio, e o potássio entra. E aí, quando chega a menos 60, o sódio que entrou sai, o potássio que saiu entra. Ou seja, você está repolarizando. E o cálcio, para onde ele vai? Esse cálcio que entrou na célula marca-passo não tem um canal para ele sair. Então ele vai para qual célula? Célula cardíaca. Pelas junções do tipo gap. Então, aqui é o grande segredo dessa brincadeira. Porque quando o cálcio que estava na célula marca-passo vai para a célula cardíaca, ele inicia a despolarização da membrana plasmática. Lembra que na musculatura esquelética, quem que iniciava o processo? O neurotransmissor. Aqui, quem que inicia o processo? O cálcio. Então, é o cálcio que sai da célula marca-passo, que, pelas junções do tipo gap, chega no miócito, é que despolariza a membrana plasmática do miócito. Antes disso, deixa eu apagar aqui, ó. Estou apagando o cálcio. Perceba que ele ainda não passou. Olhei agora para a célula cardíaca, miócito. Perceba que no miócito, você tem sódio no meio extra, cálcio no meio extra, potássio no meio extra. Nessa situação, a célula está polarizada. Como o miócito é maior e tem mais íons do que a célula marca-passo, a polarização da célula miocárdica dá uma voltagem de menos 90 milivolts. Perceba que não é menos 60, é menos 90. Beleza? Significa que tem mais íons. Tá. Quando o cálcio chega na célula cardíaca, o cálcio chegou na célula cardíaca, inicia-se o processo de despolarização. Ou seja, de menos 90 sobe a eletricidade para menos 70. E menos 70 abre qual canal? De sódio. E aí o sódio que estava lá fora entra. Bonitinho isso? Então perceba que esse segundo canal de sódio da célula cardíaca não é um canal engraçado.
Só esse aqui, ó, só o primeiro, estou colocando aí o número 1 dele. Então não foi tudo errado. Só o primeiro canal é engraçado. Os outros não são engraçados. Então, esse primeiro canal de sódio, que só existe no nosso material, ele tem a capacidade de abrir e de fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. E ele não depende de nada para fazer isso. O segundo canal, que é o canal de sódio, que está na célula muscular, precisa de uma voltagem de menos 70. Só abre a menos 70. E aí o que acontece com o sódio? Ele entra e isso aumenta a voltagem. E essa voltagem de menos 70 chega a menos 40. Menos 40 abre qual canal? O cálcio. E aí o cálcio que está no meio extra vai para o meio intra. Beleza? Ô, Léo, mas no caso, eu já tenho cálcio dentro dessa célula. Vai entrar mais cálcio. Ah, tá, entendi. Vai entrar muito mais, vai perceber. Beleza, então, queridos? Então, ó, vamos colocar lá para ficar claro. O primeiro aqui, de menos 70 até menos 90, é cálcio, que veio de qual célula? Marca fácil. Depois, sódio, que veio do meio extra. E agora, cálcio novamente. E isso vai chegar de novo entre 0 e 10 milivolts. Bonitinho? Nesse momento, abre-se o canal de potássio. Contudo, o canal de cálcio não fecha. Então, o canal de sódio já fechou. Então, vamos colocar aqui, ó. O sódio já parou. Agora, o que está aberto? O de cálcio e o de potássio. Então, enquanto o cálcio está entrando, o potássio está saindo. Beleza? Isso significa que a gente vai ter um platô. Esse platô é o tempo que o cálcio entra e o potássio sai. Depois de 200 milissegundos, o canal de cálcio fecha e o potássio continua saindo. E aí, você repolariza. Então, olha só. Vem junto comigo, presta atenção, depois você copia. Quando está menos 90 milivolts, significa que só de cálcio está no meio extra, potássio está no meio intra. De menos 90 a menos 70, abriu quem? Canal de sódio. Não, canal de cálcio. Na verdade, as junções do tipo gap. As junções do tipo gap permitiram com que o cálcio que está no nosso material chegasse até ao centro. Do nada eu me esqueci. Vai. Então, de menos 90 a menos 70 é o cálcio. Menos 70 abre qual canal? É de outra sala. Lá tá mais legal. Vai. Menos 70 abriu o canal de sódio e o sódio entrou. Foi para menos 40. Menos 40 abriu qual canal? Cálcio. E o cálcio entrou. Aí chegou em 0. 0 continua aberto o canal de cálcio e abre quem? De potássio. Então aqui, ó, é cálcio Potássio. mais potássio.
E isso a gente chama de platô. Beleza? Então, esse intervalo é o nosso lateral. E depois, só o canal de potássio. Isso é o arraial, será? O ar que está saindo aqui? Isso aqui é potássio. O que vai acontecer? No processo de despolarização de membrana, essa despolarização entra em qual tubo? T. Tem aqui o receptor. Como é que chama o receptor? Dihidro. E abre um canal. Canal de quem? E aí o cálcio que está no retículo vai para o citosol. Perceba que você tem 3 fontes de cálcio. Qual é a primeira fonte? O cálcio da célula marcapasse. Qual é a segunda fonte? Extracelular. E qual é a terceira fonte? Do retículo sarcoplasmático. 3 locais de cálcio. A pergunta é, para quê? Que você precisa de tanto cálcio assim na célula cardíaca? Porque você tem que garantir um platô. O que significa garantir um platô? Olha só, vou passar uma linha imaginária. Essa linha imaginária significa o tempo da despolarização. E o potássio é o início de quê? Da repolarização. Significa que aqui embaixo, da mesma forma que o primeiro, você vai ter a bomba De potássio. de sódio e potássio. E o cálcio? Ou volta para o retículo ou vai para outra célula muscular. Esse tempo de despolarização, ele dura exatamente 200 milissegundos. 200 milissegundos corresponde ao tempo de contração. Entendeu isso? Então, qual é o tempo de contração da musculatura cardíaca? 200 milissegundos. Por que você precisa de ficar contraído 200 milissegundos? Para dar tempo do sangue passar pelas câmaras cardíacas. Sair dos átrios e chegar nos ventrículos, sair dos ventrículos e chegar no corpo. Então você vai pensar assim, isso que eu acabei de mostrar para você acontece no átrio e no ventrículo. Não é ao mesmo tempo, lembra? Primeiro você contrai o átrio, e aí você tem essa curva. Depois você contrai o ventrículo. Tem uma outra curva igual a essa. Significa que eu preciso de 200 milissegundos para contrair o átrio. E ao mesmo tempo para relaxar. Quase 300 milissegundos. Vamos colocar 200. Aí no ventrículo, mais 200 para contrair. Então já deu um total de 400. E mais em torno de 300 para relaxar. Dá um total de 700 milissegundos. Um segundo tem 1000 milissegundos. Que é um ciclo cardíaco. Então, quando você soma isso 3 vezes, você tem um ciclo cardíaco. Beleza? Então, começou no átrio, o tempo de contração do átrio. Perceba que eu não estou pensando no relaxamento, estou pensando na contração, 200 milissegundos. Tempo de contração do ventrículo, 200, 400. Relaxamento de ventrículo mais 300 aproximadamente. Deu 700, que é o tempo do ciclo. Contrai, relaxa. Beleza? Funciona assim. Exatamente assim. Por que eu não conto o tempo do relaxamento atrial?
está acontecendo exatamente ao mesmo tempo que a contração ventricular. Então, o átrio relaxa quando o ventrículo contrai. A recíproca não é verdadeira. O ventrículo não relaxa quando o átrio contrai. A gente tem essa ideia, mas ela está errada. Se isso acontecer, você tem arritmia. Não relaxa. Quando o átrio contrai. Não é exatamente do mesmo jeito. Tá? Léo, você pode, por favor, falar de novo o que acontece no platô? Eu entendi que é quando o canal de cálcio e o de potássio estão abertos simultaneamente, mas Isso. o porquê disso? O que acontece mesmo? Porque você precisa de um tempo de contração. Lembra da contração muscular? Aham, Jura? mais ou menos. Para que serve o cálcio? Está ligado ao complexo troponina. Quando o complexo troponina tem cálcio, o músculo está contraído ou relaxado? Contraído. Então, quanto mais cálcio livre no citoplasma tiver, maior é o tempo de contração. E você tem que garantir que o tempo de contração atrial e ventricular seja constante. E seja de quantos segundos? 200 milissegundos. Acho que você entendeu que se esse platô é menor do que 200 milissegundos, o que acontece? Pensa Eu aí. vou ter talvez uma taquicardia ou uma arritmia? Vai ter arritmia. Arritmia? Por quê? Porque eu vou ter mais contração do que relaxamento. Também, mas vai contrair mais rápido do que precisa. É como se você expulsasse o sangue do seu coração Mais rápido. pelo tempo de contração. Certo? Imagina que o seu átrio tem que contrair, não é 200 milissegundos, mas tem que contrair assim. Imagina isso. Imagina que isso demora 200 milissegundos. E aí significa que o sangue está saindo do átrio para o ventrículo. Ele precisa desse tempo para acontecer. Quem garante esse tempo? O platô. Diminui o platô, aí o tempo fica assim. Entendeu? Tem que demorar, aí não dá tempo do sangue, dá problema no sangue para ele ir do átrio. Então, esse gráfico a gente chama de gráfico da despolarização. Desse jeito só acontece no coração. E desse jeito no seu músculo estriado esquelético. Ou no nosso sinovial. Lembra o seguinte, gente. Olha só, você está percebendo que você tem duas despolarizações? A primeira despolarização do nó sinovial e a segunda despolarização do miócito. Despolarização significa contração do coração. Neurônio não contrai, não. Pelo amor de Deus, você vai pensar assim, nossa, contrai o cérebro aí. Neurônio, não contrai. Então, essa despolarização aqui não representa contração, não. Essa despolarização aqui representa a contração. Beleza? Então, você sempre tem que pensar nas duas despolarizações quando está pensando no coração. Primeira despolarização é o nó sinoatrial fazendo a abertura dos canais de sódio, cálcio, potássio, para que o cálcio entre. E esse cálcio passa pelas junções do tipo gap e aí despolariza a membrana plasmática do miocárdio. Então, perceba, você precisa aqui de neurotransmissor? Não. Eu não falei de neurotransmissor em nenhum lugar. Você precisa de quem? Da bomba de sódio engraçada. Ela que te mantém vivo. Essa merda dessa proteína. Se a pessoa tem hipertensão, ela pode dar uma arritmia. Ela pode ter alguma disfunção cardíaca. Léo, tem como. Mas não sei se ela está. Calma aí, calma aí, baixa. Foi que eu vi Calma aí, o
E ele injetou cálcio. Cálcio na pessoa, mas aí na verdade vai ser uma parada cardiorrespiratória, porque o cálcio vai também nas células do diafragma, dos músculos intercostais, e aí trata, dá ganho até. Aí eu não sei se obrigatoriamente é no coração, mas acredito que sim. Acredito que sim. Explica pra mim, por favor, de novo, a parte do platô. Sobre o cálcio, a concentração de cálcio em permanente de potássio. Por que é tão importante, assim? Eu quero que você fale de novo para eu anotar. Não, a gente vai fazer o seguinte, contar, se não vale, eu falo que você está certo. Claro! Não, Fala o que você entendeu. realmente. Não, só fala. Eu preciso saber o que você entendeu. Não, entendi que é importante para permanecer a contração. Isso. E por conta desse tempo de contração para fazer todo aquele ciclo de entrar o sangue, é só isso mesmo. Ok. Viu? Mas é só isso, só isso. Você precisa de uma touca garantia. Então, significa, olha que loucura que é isso. Por isso que você tem 3 fontes de cálcio. Para ter mais cálcio no citosol e, consequentemente, ficar mais tempo contraído. Mas a contração ela é mais rápida. Como é que eu vou falar isso? Você não tem que pensar errado. É como se você contraísse e ficasse contraído. Entendeu? Precisa de contrair e ficar contraído para o sangue passar. Mas é outra. Bonito isso? Entendeu isso, queridos? E agora o que a gente faz? Não vai caber, deveria caber. Vou colocar aqui no número qualquer. Olha só. Quando você pensa na definição, você está pensando P, QRS, onda T. Certo? Me fala aí, o que tem na onda T de pato? Despolarização Atrial. Qual ato? os dois. Isso significa? Isso significa que o nosso atrial está mandando cálcio para a célula do átrio e esse processo está acontecendo nos 2 átrios ao mesmo tempo. Belezinha? Então não tem neurotransmissor na brincadeira. Agora, quando você pega o PRS, existe um outro nó, que é o nó átrio-ventricular. A ideia é exatamente a mesma. Só que o nó átrio-ventricular não fica assim, ó. Vou fazer, não tem nem que para fazer. Mas vai ficar assim. Olha só. Aqui em cima, ó, em branquinho aí, seria um nó sinatrial. E aí ele tem neurôniozinhos, nervinhos, que irrigam os 2 átrios ao mesmo tempo. Beleza? Na base do átrio direito tem um outro nó, que é o nó átrio ventricular. Aí ele desce aqui, ó, o que a gente chama de feixe de His. HIS. Feixe de His. O feixe de His, ele se bifurca. E aí ele sobe nas células de Purkinje. Então, desce o feixe de His e sobe nas células de Purkinje. Então, o que a gente está pensando? Esse primeiro aqui, ó, olha isso aqui. Esse primeiro, como é que ele chama? Nó sino atrial. E esse segundo, nó átrio ventricular. Isso é o feixe de His. E aqui embaixo, em branquinho, deixa eu ver que escreve. Só vai. Porque eu estou apertando o botãozinho e ele começa a
células de Purkinje. Purkinje é com K, tá? Beleza. Então, toda vez que você pensar no processo de despolarização, primeiro você pensa no nosso material despolarizando e fazendo com que as células dos átrios também despolarizem. Depois você pensa que o nosso material está comunicando com o átrio ventricular. Aí ele despolariza e essa despolarização vai literalmente descendo e depois sobe. E é exatamente assim que vai acontecendo a contração do ventrículo. Os dois. Beleza? Bonitinho. Entendeu isso? Então, quando você pensou lá, nossa, vamos olhar para a deflexão. Onda T, QRS, onda T. Se você olhar para a onda T de pato, você está pensando em qual nó? QRS, você está pensando no Átrio ventricular. da mesma forma que a onda T. Nossa, primeira onda tem que estar contraindo os átrios. Então é o nosso material que está fazendo esse processo. E o processo sempre inicia no nosso material, indo em direção às células de Purkinje, descendo o feixe de Rhys e subindo células de Purkinje. Tudo neurônios. Tudo que está em branquinho é neurônio. Bonitinho? Vamos mais. Bora juntos. E a ideia da taquicardia? Imagine que você tem um neurônio. Então essa seria a terminação nervosa de um neurônio. E é a terminação nervosa de um neurônio simpático. Aí você tem a vesícula. E a vesícula contém o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele age no seu receptor. Esse receptor é o beta 2. Esse receptor está associado a qual proteína? A subunidade alfa ativa uma enzima chamada de que converte ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico ativa qual proteína? TKA. E a proteína e a TKA faz com que a despolarização do nosso material seja mais rápida. E aí, se a despolarização do nosso material é mais rápido, aumenta a velocidade da despolarização do miócito. Perceba então que o neurotransmissor não age no músculo, age onde? Receptor. Na célula do nosso material. Ah, não. E se fosse o hormônio? É a mesma ideia. Só que o hormônio está vindo pelas artérias coronais. E aí o hormônio ia agir no receptor. Agora onde? Então é cada um na sua. Em teoria, na prática não, mas na teoria é. Na prática os dois lados. Mas na teoria é isso que a gente estaria pensando. Bonitinho? Tira uma foto dessa bagunça. Isso. Tirou hoje? É beleza, né? Então, o marca-passo ou o nosso material.
E a paternidade é o segundo sinal. São os 6 sinais que a gente vai ter. Entendeu isso aqui, queridinhos? Deu certo? Massa? Massa. Agora a gente vai para a nossa última parte da aula. A gente viu muita coisa. Tá na porra do quadro. Não era James, não era Peter. Era com B. Essa aqui é a forma de macaquinha. Não. Peter não era Peter? Provavelmente, esse último momento, ele é o momento mais importante para você interpretar eletrocardiograma. O que a gente vai fazer agora, eu vou precisar do eletrocardiograma que está aí com você. Então já deixa ele para você olhar para ele toda hora. Tá? A gente vai precisar muito dele. Esse quadradinho que eu estou colorindo aí para você, ó, ele vai representar para a gente o aparelhinho, que é o eletrocardiograma. Beleza? Essa mocinha, que é a dona do Magazine Luiza. Nada do Magalu. Ela vai ser a cobaia da vez. Fiquei sabendo que ela vai ser visitada de bebê. Ela está com problemas cardíacos. A pop E da aí a Lu. gente vai sempre pensar junto ao nosso coraçãozinho para ver o que está acontecendo nessa brincadeira. Então é a parte, na moral, é a mais importante de tudo que a gente falou até agora, pensando no eletrocardiograma. Tá bom? E aí eu preciso então que você toda hora olhe para esse eletrocardiograma para a gente entender o que está acontecendo.
vai fazer isso na prática, tá? Provavelmente sem ser na semana que vem, na outra, né? Mas ainda dentro desse mês. Ou mais tardar no começo do próximo mês. Vamos. Olha só. O objetivo do elétrico. Não tinha um negócio aqui? Tinha. Vai, computador, vai. Troquei o outro por causa disso. Nosso amor está acabando. Eu vou colocar um eletrodo no braço direito. Na verdade, quando a gente estiver fazendo, você vai perceber que esse eletrodo vai ser colocado no pulso, mas pode ser em qualquer região do braço, tá bom? E esse eletrodo, primeiro eletrodo, ele vai dar um polo negativo. Polo negativo. No braço direito. Outro fiozinho, então outro eletrodo, vai ser colocado lá no pulso do braço esquerdo e ele vai dar agora um outro polo, que a gente chama de polo positivo. Bem, isso vai me gerar uma primeira derivação. E a minha primeira derivação é justamente a derivação que sai do negativo indo para o positivo. Então, meu Deus, era para estar real. O coração está batendo. A ritmo. Então vai. Reto. Isso. Essa primeira derivação, você vai chamar ela de D1. Olha lá no seu eletrocardiograma aí e encontra o caminho do D1. O D1 é o nosso primeiro número, lembra? Então, quando você está olhando os ciclos cardíacos do número 1, você está pensando na derivação que sai do braço direito indo para o braço esquerdo. Se você colocar o coração como centro da brincadeira, a gente vai pensar, não vai pensar, mas a gente vai pensar desse jeito. Coraçãozinho como centro, essa primeira derivação está torto. Vai continuar torto? Essa vai ser a minha derivação? Beleza? Fácil? Fácil. Quando você agora continua lá analisando o eletrocardiograma, você vai perceber que existirão eletrodos agora que vão nas pernas do paciente. Tanto na perna direita quanto na perna esquerda. Esse da perna esquerda vai gerar um polo positivo. E aí a gente vai ter a nossa segunda derivação. E essa segunda derivação sai do braço direito indo em direção à perna esquerda. E essa segunda derivação, claro, ela vai ser chamada de D2. Bonitinho aqui? Então, se você olhar aí para a sua segunda linha do eletrocardiograma, você está pensando na derivação D2, que segue exatamente esse fluxo, esse vetor, saindo do lado direito, indo para a perna esquerda. Então, ele está passando no fundo da caneta aí. Essa é a lógica. Né? Bonitinho? Bonitinho. O próprio aparelho, então não é você que faz isso, é o aparelho, vai mudar o polo do braço esquerdo. Onde era positivo, agora vai ser negativo. E você vai ter agora a nossa terceira derivação, porque aqui na perna também muda. E aí você vai ter uma derivação agora positiva na nossa perna direita. E agora você tem a nossa terceira derivação, que sai do negativo indo em direção ao positivo. E essa terceira derivação, acho que você já entendeu,
ela vai ser chamada de D3. Léo, explica a terceira derivação de novo. É só que sai do braço esquerdo da perna direita. Mas no caso, no braço esquerdo, na primeira derivação ele vai ser positivo e na Depois terceira o ele vai aparelho ser muda. negativo? É o aparelho que muda isso. Ah, Automático, você não faz nada não. É o aparelho que faz. tá. Tá? Então, olha só. Eu tinha a derivação D1 com o coração como centro. A D2 segue no centro. Segue esse caminho. Beleza? E a D3? Esse caminho. Pensando no coração como centro. Beleza? Vamos escrever lá bonitinho. Perceba que a gente fez as 3 primeiras. São 12. Pouca coisa, Beleza? graças a Deus. 3 primeiras. D1, D2, D3. Coração como sempre. Quando a pessoa que estudou eletrocardiograma pela primeira vez, ele percebeu que isso não era capaz de mapear todo o coração. Aí ele fez o que a gente chama de derivação da derivação. E aí, eu vou apagar aqui ó, os eletrodos, só para não virar muita bagunça, mas você sabe que existe. Tá? E a gente só vai olhar agora lá para o nosso coraçãozinho bonitinho aí na Magalu. O que a gente vai perceber então agora? Você vai pegar o centro de D1 e vai ter uma derivação que vai sentido pé. Beleza? Então essa nossa derivação ela vai sentido pé. Como é que ela chama? Ela se chama A de aumentada, V de voltagem, F de fit, de peça, em inglês. Beleza? A VF, se você olhar no eletrocardiograma, acha a VF, cara. Ela será a 6ª derivação. Beleza? Se acontece isso com a VF, também vai acontecer com a VL e a VR. Então, a gente vai pegar aqui, ó, no centro de D2 e vai para o lado esquerdo. Tá vendo lá? Vai para o lado esquerdo. Vai pegar no centro de D3 e vai para qual lado? Direito. Então fica assim, ó. Do lado esquerdo, A de aumentado, V de voltagem. Como é que é esquerdo em inglês? Left. L de left. Do lado direito, A de aumentado, V de voltagem, inglês do lado direito de inglês. Aí você tem então a VF, a VL, a VR. Na ordem né, que aparece aí no eletrocardiograma. A VR, a VL, a VR. Show? Então se você coloca o coração como centro, vamos pegar o coração como centro, que é o que nos interessa. Peguei lá o coração como centro. Olha o coração como ele é bonito. Eu vou colocando aqui a setinha, você vai me dizendo. Ô, Léo. Isso representa o quê? Tá vendo? Esse representa a vendo? E esse vai representar a V. Então ficou, ó, vamos juntos. Na ordem que aparece no eletrocardiograma. A VR, depois a VR e por fim a V. Acabamos de fazer as 6 primeiras derivações. Isso se chama rosa dos ventos cardíacos. É a mesma historinha da rosa dos ventos norte, sul, leste, oeste. A mesma merda. Então, para que aquilo serve? Para mapear o mapa. É isso, né? Mapear o território, na verdade.
Aqui, a roda de movimento esquerda serve para mapear o coração. Você vai entender por quê. Só que existe uma lógica muito legal nessa brincadeira. Imagine que o meu celular seja o coração. As 6 primeiras derivações está medindo ou está tentando pegar a eletricidade que passa dos átrios indo em direção aos ventrículos. Então, se a gente pensasse no plano, seria um plano vertical. Então, é a eletricidade passando assim pelo coração. Quem inventou isso percebeu que isso não era suficiente para ver todas as áreas do coração. Então, além das eletricidades sendo captadas na forma vertical, eu preciso das eletricidades na forma horizontal. Então, é tipo uma mão entrelaçando na outra. Essas seriam as eletricidades passando, né, na forma vertical, e aqui seria a eletricidade passando na horizontal. Beleza? Essas que passam na horizontal é de V1 a V6. E que passam na vertical é de D1 até a VE. Então, as 6 primeiras é a eletricidade passando crânio caudal. Lembra? Crânio é os átrios, caudal é o ventrículo, então está passando nessa direção. E de V1 a V6, a gente chama de antero-posterior. Antero-posterior. Então está passando nesse sentido. Belezinha? Então a gente está fazendo essa brincadeira. Show de bola? Entendeu isso? Olha só então. Se você entendeu isso, espero que sim. Eu vou colocar aqui 6 bolotinhas. E essas bolotinhas vão representar os eletrodos. Então, não vou puxar aqui mais 6 fiozinhos, não, para não ter uma bagunça. E já vira uma zona. Então, essa primeira bolotinha, ó, vai representar o meu V1. Certo? Então, imagina lá que tem um fiozinho, e esse fiozinho está levando o eletrodo. Certo? Então, o primeiro eletrodo é perto do seu externo. Certo? A gente vai ver as posições direitinho, anatomicamente, depois. Não é o objetivo agora. O segundo eletrodo vai ser o V2, ó, que fica logo abaixo de V1. Lá no seu externo. Coloquei um, coloquei o outro embaixo. Depois, eu vou circulando o coração, literalmente. Esse vai ser o V3. Esse vai ser o V4. Aqui vai ser o V5. E esse vai ser o V6. Tudo bem? Então, cada bolotinha, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Só que isso está em qual plano? Horizontal ou vertical? Horizontal. Então, vamos tentar representar isso no coração. Para você entender bonitinho. Ó. Vou representar aqui o plano. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Eu nunca consigo. Mas, né, somos guerreiros brasileiros, não desistimos tão facilmente. Acho que vai dar certo. A prática leva à perfeição. Poucos. Esqueci, não posso chegar. Foi mal. Isso, galera, está ficando perfeito. Caralho. Só por esse desenho eu tinha que ganhar vários prêmios.
cortando o coração? Ficou. Vamos assim vai ficar mais parecido que está cortando o coração. Então, no plano horizontal, horizontal, não esqueça disso. Nós teremos V1, V2, V3, V4, V5, V6. Bonitinho? Isso é a rosa dos ventos cardíacos. Parou aqui? Claro que não. Agora o que a gente faz? Divide o coração em 4 partes. E essas partes a gente vai chamar de quadrantes. E o cara que estudou isso não gosta de matemática. Você vai perceber. Sim, tem algo errado. Ô, Léo, Sou eu. eu dei uma pergunta aqui. É a crânio-caudal que vai ser da V1 até a V6 ou a anteroposterior? Ângulo posterior. Obrigada. Crânio caudal é as 6 primeiras. Obrigada. Então, ó, eu estou passando a primeira linha aí, ó, vou fazer ela ficar bem gordinha. Vou fazer ela ficar tracejada para você ficar feliz e vou colorir ela de amarelo. Amarelo fica legal aí? Fica. Sim. Então perceba que eu cortei o coração sagitalmente. Ele vai ter feliz nem, pelo amor de Deus. Estou fazendo agora um outro corte. Sim. Dividir o coração em 4 partes. Cada parte um quadrante. O primeiro quadrante é aqui, ó, onde está D2. Não gosto de fazer não. O segundo quadrante é aqui, ó. Ai, É anti-horário. O terceiro quadrante está aqui. E o quarto quadrante está aqui. Olha, que culpa que eu tenho que a pessoa estudou. Eu sempre quis medicina, né, velho? O que custa fazer o negócio certo, né? Mas está lá. O primeiro quadrante é onde está D2. Segundo quadrante é onde está a VL. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Belezinha? Para que eu preciso disso? Qual é a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é você entender que eu preciso de mapear o meu coração antes de abrir o peito do paciente. Você tem que pensar assim, nossa, se você for inventar um dia de abrir o peito do paciente para fazer alguma coisa no coração dele, você tem que saber onde está o problema. Você não vai abrir e falar, vamos procurar. Matou mesmo, está fazendo bosta de mim. Será certo? Não existe isso. Então, o eletrocardiograma, ele vai mostrar para você, exatamente, ou pelo menos muito próximo, onde está o problema. E são centenas de problemas. Claro que a maioria não vai precisar de abrir o peito do paciente, claro que não, lógico. Mas você sabe, nossa, está na parte superior, está na parte inferior, está na direita, está na esquerda, está na frente, está atrás. Certo? E pensar no coração pode ser vários locais na frente, pode ser vários locais. O que eu estou querendo te dizer? Vai. Olha lá o nosso coraçãozinho batendo. O problema pode estar aqui, ó. Beleza? Mas o problema pode estar aqui do lado. Não é a mesma coisa. O problema pode estar aqui. O problema pode estar no lado. Pode estar na parte da frente do coração, igual você está vendo, mas claro que também pode estar na parte dorsal do coração. Beleza? Então, essa rosa dos ventos é para você, a partir do momento que entenda ela,
você consegue falar assim, cara, o problema do coração está exatamente nesse local. Então nós temos que fazer uma abordagem clínica para tratar isso. Beleza? Entendeu? Entendeu? Léo, antes de Continuar? Antes de separar esses 4 quadrantes, o corte anterior eu não teria necessidade passando de, não é grande causal, é? Anterior para posterior. Fechou, queridos? Bonitinho? Bonitinho. Qual é a lógica disso? Vamos mais. Vamos mais. Olha só. Me fala. Onde que começa a contração cardíaca? Qual célula? Sinotrial. Sinotrial. Está aqui, ó. Nó sinotrial. Beleza? E aí você tem lá os neurôniozinhos. Bonitão. Fechou? Como é que chama o outro nó? Desce no feixe, bifurca e sobe nas células, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Show de bola. Tem alguém que está conectado com a caixa, né? Aí fica chegando coisas no celular. Nossa, sou eu, não, você não. Será que tem gente que desligar o Bluetooth aqui, galera? Não dá Vou desligar o Bluetooth agora, só um segundo. Desliguei o Bluetooth. Mano, eu desliguei, senão começa a lapada dela do nada. Véi, desliguei, começa a lapada dela. Saúde por quê? P-U-R-K-I-N-J-R. Olha só, queridos, vamos juntos. Vamos. Agora melhorou, não foi? Lá fora. Que aula é essa? Antes estava tocando Elis Regina, agora. É. Aham. Momento cultural. Elis Regina. Os nossos pais, eles registram. Elis Regina. Da última vez também era. Já gostei. O dia já está melhor. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Vem junto comigo aí para você não ficar muito doido, que é a parte importante agora. Aliás, tudo importante, né? Mas agora, para a gente já ir para o nosso final. 11 horas no máximo. Aí a gente vai estar exatamente onde a gente deveria estar no cronograma. Que legal. Sofre não, é assim mesmo. Olha só, essa seta em azul, ela vai representar para a gente, a seta em azul, ela vai representar a despolarização do nosso coração. Lembra que ela começa onde? Não, depois ela passa para onde? Vai falando aí. Qual que é o outro? Ó, tá aqui. Ventricular. Desceu o quê? E sobe nas células. Bom. Isso. Bem, significa que a despolarização ela está indo em direção a qual quadrante? Primeiro quadrante. Esquece isso. Primeiro quadrante. Quando isso acontece, nós estamos falando que o coração do paciente tem
despolarização classificada como normal. Isso é o que se espera do seu coração. Que o vetor da eletricidade, que é essa célula aí, ó, saia do seu nó sinoatrial, passe pelo arco ventricular, desça no feixe de His e suba nas células de Purkinje. Vetor. Em vetor? É isso. Vetorialmente. Por vetor é. Entendeu? Para que isso serve? Qual é a lógica disso? Decora o que eu vou te falar, hein? Lembra que a gente está pensando na eletricidade, certo? Se a eletricidade ela for em direção, olha essa bola lá, ó, ao eletrodo, esse aqui vai representar a bolinha que é o eletrodo e o capim, isso não é espermatozoide não, hein? Eletrodo, vou escrever aqui, certo? Eletrodo. Se ela for em direção a eletrodo, a deflexão ela é para cima. E a gente vai chamar isso de deflexão positiva. Pensa exatamente o contrário. Se a eletricidade do coração estiver afastando, meu Deus, ela parece uma seta. Imagina que seja uma seta. Do eletrodo, como é que é a deflexão? Para baixo. E a deflexão para baixo, ela é negativa. Entendeu isso? Então pensa lá. Eletrodo, eletricidade. A deflexão é positiva ou negativa? Positiva. Eletrodos, eletricidade. A deflexão aqui é o quê? Negativa. Simples assim. Agora eu preciso de você entender isso. Olha para D2. Aqui. Olhei para D2. D2. A eletricidade está chegando ou está saindo de D2? Chegando. O que você espera da deflexão? Olha aí no eletrocardiograma se ela está para cima. Tá certo isso? Tá certo isso? D2, a deflexão está para cima. Tudo bem? Olha para a ABR. ABR. Essa eletricidade está chegando ou está afastando de ABR? Está afastando. O que você espera de ABR? Olha aí a ABR. Está para cima ou está para baixo? Entendeu? Está tudo certo? É o que se espera. Então você vai pegar lá, D2. Nossa, as ondinhas, elas estão para cima. Caraca, está positivo. A VR, as ondinhas estão para baixo, está negativo. Isso é normal? Sim. Acho que você entendeu que, e se a VR estiver para cima? Vai ser Alguma patologia. E se D2 estiver para baixo? Alguma patologia. O que significa? Significa que o eixo da despolarização está errado. Não está dentro da normalidade. Vamos mais. Presta atenção nisso, por favor. Vou mudar aqui para você entender. Ó. Vou colocar outra seta. Imagine que esteja acontecendo isso. Peraí, aguenta aí. Imagine que esteja acontecendo. Imagine que esteja acontecendo isso. Esse azul agora é a eletricidade. Ela está indo para qual quadrante? Isso é normal? Não é. O que você esperaria agora? Perceba, de ABR, ele vai estar positivo ou negativo?
Está afastando. E a VL? E D2? Percebeu isso? Então, como é que a gente avalia o eletrocardiograma? O nosso sonho é que tudo seja normal, né? Esse é o nosso sonho inicial. Só, nossa, amigo, você tem nada no coração. Esse é o desejo de todo médico. Que é muito paz. Fala assim, nossa, eu tô doido para ter infartado. Massa, agir um infarto no seu coração. É normalzinho, não vai lá, entendeu? Ah, mas é melhor ele nem te tem, porque ele é morto também. Mas aí você não gosta da pessoa. Infartou, né, viado? Parece que eu gostei desse nome. Então, olha só. Se você percebeu que o nosso vetor normal tinha que ir para o primeiro quadrante, isso aqui, ó, AVF, D2, D1, V6, V5, V4, isso tudo tem que ter uma deflexão positiva. E o restante, ou negativa ou mais ou menos negativa. Quando você vai para o segundo quadrante, vamos para o segundo quadrante. Meu Deus. Mas eu queria. Se você estiver pensando assim, nossa, o coração do paciente não está no primeiro quadrante. Está no segundo quadrante. Significa, ó, D1, AVL tem que estar positivo. E o resto? Negativo. Isso serve para todos os outros. Como é que você vai avaliar então? Agora é a parte que você pensa, hein? Eu preciso de avaliar todo o eletrocardiograma, todas as derivações para mim saber o quadrante? A resposta é não. Quem que você avalia? Só esses dois, ó. O D1 e o AVF. Perceba que D1 e AVF está em qual quadrante? É o limite do primeiro quadrante. Então você avalia ele. Se a eletricidade estiver indo para o primeiro quadrante, o D1 ele vai estar como? Positivo. E o AVF? Positivo. Porque está indo para o primeiro quadrante. Acha aí para mim, por favor, D1 e AVF no seu ECG. Acha aí para gente. Onde tem D1 e onde tem AVF? Acharam? D1 é o primeiro e AVF é o quê? É o sexto, é o último do eixo vertical. Então você avalia esses dois, ó. D1 e AVF. Se esses dois estiverem para cima, então a deflexão for positiva, está em qual quadrante? Primeiro. A primeira coisa que você vai olhar em um eletrocardiograma. Não tem como ver um estar diferente. Um fechou. O um que mais? Um e o AVF. E o AVF Por exemplo, um dá para 5. tem mais, é o que a gente vai ver. Entendeu até aqui, queridos? Vamos pensar em possibilidades, ó. Deixa eu abrir aqui meu computador para você. Você onde está mais? Então, a primeira observação é D1, porque sempre um quadrante nas suas. É o normal. E você, eu vou te perguntar a sua idade. Claro. Mas na nossa idade, espera-se que a deflexão vá para o primeiro quadrante. Se for para o segundo, algo errado está. Pode ser, né? Apaixona demais. Olha só, queridos. Olha para esse eletrocardiograma. Isso aqui representa a nossa rosa dos ventos, certo? Então, você tem que decorar a rosa dos ventos. Decorar.
E aí você vai fazer isso agora mesmo, antes de ir embora, calma. Calma. Hoje é um ferro atrás do outro. Pensa aqui, ó. Esse é o 1, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABR. Perceba que eu não coloquei os pré-cordiais, os V1 a V6. Bem, eu olhei para 1 e olhei para ABR. Então eu olhei para o primeiro e olhei para o último dos 6 primeiros. Você consegue perceber que está para cima? Você consegue perceber que está para cima? Isso significa que é qual quadrante? Primeiro. Como é que você vai confirmar isso? Olha para o AVR. O AVR está para baixo. É exatamente isso que deveria acontecer. Está livre, está perfeito, bonitão. Olha a segunda possibilidade. Agora a gente está pensando em segundo quadrante. Perceba que o 1 participa do segundo quadrante. E o AVF participa? Não participa. Então o que você espera no 1? Que ele seja. E o AVF? Negativo. Olhei para o 1, está vendo que está para cima? Beleza. Olhei para o AVF, está para baixo. Isso agora me indica que está em qual quadrante? Isso é normal, pessoas? Não é normal. Se você fizer um eletrocardiograma e se o seu AVF tiver definição negativa, você está com problema cardíaco. Se o seu paciente, você não, né? A gente não vai ter problema no coração, Deus me livre. Nosso paciente, que a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que esperar que ele esteja com AVF negativo. Nossa, tá, graças a Deus. Ai, morreu. Entendeu a ideia? Aí você confirma. Quem que está no segundo quadrante? Se está indo para o segundo quadrante, o que você espera de ABR? Olha lá. Está positivo. Isso não era para estar positivo. Né? Está positivo porque o coração está com problema. Tem alguma coisa que está errada. Eu acho que você entendeu que para avaliar eletrocardiograma você fica literalmente namorando as reflexões. Nossa, era positivo. Era para ser positivo, está negativo. Está errado. E aí agora mesmo a gente vai, agora assim, nas nossas próximas aulas o que significa? Qual que é o problema? Primeiro a gente está só vendo o comportamento das ondas. Show? Depois a gente. Olha o terceiro quadrante. O que você espera no terceiro quadrante? O D1 faz parte do terceiro quadrante? Você espera que ele seja negativo. A VF faz parte do terceiro quadrante? Você espera que ele seja? Olhou lá. Nossa, tem alguma coisa para cima de D1? Não tem. Tem alguma coisa para cima de AVF? Não tem. Então ele é negativo, negativo. Significa que ele está no terceiro quadrante. Significa que essa parte de baixo não está recebendo eletricidade. Será que ela está contraindo do jeito que deveria? Não. Isso é muitíssimo sério. É como se o ventrículo não é que ele para de contrair, mas ele não contrai do jeito que precisa. Lembra que o ventrículo vai jogar o sangue para onde? Do pulmão e para o corpo. Se você não joga sangue para o pulmão, acontece hematose. Sem oxigênio, leva cãibra. Cãibra no coração, marca. Nossa, está no terceiro quadrante, que é muito ruim. E o quarto quadrante? Um faz parte do quarto quadrante? E o ABF? Faz. Então o que você espera em um? Negativo e ABF? Está lá. Olhei para um negativo. Que bosta, não era para dar. Olhei para a ABF, positivo. Opa, não está tão ruim assim. Por que não está tão ruim assim? Porque na verdade, não sei qual é a sua idade, mas até 17 anos espera-se quarto quadrante como normal.
Depois, na sua fase adulta, aí é primeiro quadrante normal. Se você estiver fazendo ECG de uma criança, é qual quadrante que você espera? Quarto. Isso você tem que saber, pelo amor de Deus. Você fala, nossa, velho, você está com quarto quadrante, está ruim. Qual a sua idade? 8 anos. É isso. Tá? Então, claro que antes de você olhar os quadrantes, você sabe que a criança que está sendo avaliada, você está pensando na idade do paciente. E aí depois você está pensando nos quadrantes. Sim? Entendeu? Qual é o exercício que você vai fazer antes de você ir embora? 2 exercícios. E demora para fazer esse exercício. Então, e aproveita que, né, a gente está aí para tentar te ajudar. O que você vai fazer? Você não vai responder nenhuma dessas perguntas que está aí ainda. Mas o que você vai fazer? Você vai virar a folha ali do seu caderno, você vai desenhar um coração em cima do coração, vai pensar em todas as partezinhas que tem no coração, beleza? Constrói a rosa dos ventos cardíacos, constrói isso sem olhar para lugar nenhum, pensa. Quando você estiver com dúvida e não conseguir, mas depois você pensar, vai, baixa a cabeça. Aí você olha, se você tiver, ou se não você vem aqui. Desenhou a rosa do vento agora. Aí você vai olhar em todas as derivações, de D1 até D6, para ver se o que está lá é o que se espera dentro da normalidade. Entendeu? Então, era para ser positivo aqui, aí você vai para a rosa do vento. Um D2, era para ser positivo? Um D1, um D2, para todos. Você vai fazer isso hoje. Vou te passar o eletrocardiograma para você fazer isso amanhã, fazer depois. Eu só continuo o eletrocardiograma se você falar para mim, eu sei a rosa do vento. Se você não sabe essa bosta, não precisa nem de mais nenhuma aula de eletrocardiograma, porque senão você só decora. E tem mais de 500 coisas para decorar. Então, não vai. Então, agora a hora de parar. Falar assim, deu certo. Então agora são 11 horas, conforme eu tinha falado para vocês. Ficarei aqui por mais uns 40, 50 minutinhos, que é o tempo de você fazer isso. Claro que você não precisa fazer aqui, quer fazer lá na sala da biblioteca faz, na sua casa faz, mas você vai fazer isso agora, né? Claro que eu não faço chamada também, mas eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Não sai da sala sem falar assim, eu sei desse negócio. Amém?